aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia, com base na história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Hoje a gente segue falando de Guilherme de Ockham, chegando ao penúltimo vídeo sobre esse autor, e a gente vai tratar de um tema que é bastante importante também no pensamento dele, é um tema que foi bastante determinante para o que veio daí em diante na história da filosofia, que é a questão da política, né? Mais particularmente da questão da relação entre igreja e Estado. E depois, daqui a alguns vídeos a gente vai ver também um pouco do desenrolar disso que o Ockham vai postular aqui hoje. Mas antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito deste vídeo, eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente de algumas formas. E quais são essas formas? Bem, primeiramente você pode comprar os livros do Reale pelos links na descrição. Você comprando, é um link que direciona para a Amazon, você compra pela Amazon normalmente, mas se você tiver clicado no link e comprado logo em seguida, eu vou ganhar uma comissão em cima do valor. Então, para você dar na mesma coisa, e eu ganho essa parcelazinha que já ajuda bastante. Além disso, vocês podem fazer uma doação pontual pelo Pix, ou pelo Superchat, ou pelo botão Valeu que tem aí embaixo. O Superchat quando estiver rolando alguma live e tal. Mas o melhor apoio que vocês podem dar definitivamente para o canal é apoiar pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal em que você seleciona qualquer valor, no meu caso, a partir de R$2, para doar mensalmente para o seu produtor de conteúdo preferido. No caso, eu. E, o que você ganha com isso? Além de toda a alegria e todo o regozijo de estar me ajudando, você também vai ganhar seu nome mencionado aqui no começo de todos os vídeos da história da filosofia. Então, gostaria aqui de agradecer aos nossos atuais apoiadores, que são o Pedro Barbosa, o Cássio, a Andressa e o Luiz. Gente, brigadão, muito obrigado mesmo, continuem apoiando, por favor, e se você quiser ter esse momento breve de homenagem aqui também, apoie você aí que ainda não é apoiador. Mas enfim, vamos começar o vídeo. Bem, eu já tinha dito há alguns vídeos atrás, naquele vídeo em que eu situo um pouco do que foi o século XIV historicamente, politicamente, socialmente, que a relação entre igreja e Estado ao longo dos últimos séculos, séculos XII, XIII e XIV, tinha sido bastante conturbada. Quer dizer, a gente tem um momento em que essas coisas estão muito próximas, mas justamente a partir do momento em que elas estão muito próximas, começa a surgir muitas críticas. Muitas críticas aparecem se direcionando justamente a essa proximidade excessiva. E, bom, com isso, esse poder que a igreja tinha começa a entrar em decadência. As pessoas começam a não levar mais isso tão a sério quanto levavam antes. E aí, muitos autores, como a gente vai ver, inclusive, melhor daqui a alguns vídeos, começam a tentar redimensionar um pouco o papel da igreja e qual que é o poder que ela tem, se ela tem algum poder, qual é o limite desse poder, qual que é a relação disso com o poder secular, qual tem primazia diante do outro. Então, são questões que começam a ser discutidas bastante nessa época, e o Ockham vai ter uma doutrina que vai ser bastante influente e que vai estudar justamente isso, vai justamente ter essa preocupação de, diante desse cenário, estudar o que está acontecendo e propor soluções, propor uma doutrina que dê conta desses fenômenos que a gente está presenciando aqui no século XIV. Mas vamos ver o que o Reale tem a nos dizer sobre isso. Ockham foi um dos mais inteligentes intérpretes da decadência, na consciência coletiva, dos ideais e dos poderes universais encarnados pelas duas figuras teocráticas, o imperador e o pontífice romano, o Papa. Então a gente está num contexto, a gente já falou um pouco disso no vídeo sobre o contexto do século XIV, em que há essas duas figuras que têm uma centralidade muito grande do ponto de vista do poder, que são tidas inclusive como autoridades com certo direito divino sobre algumas coisas. O Papa, por razões óbvias, ele é justamente o chefe da igreja, mas o imperador também carregava algo desse tom divino. Existe uma mentalidade que o imperador tinha um direito fornecido por Deus de controlar as coisas, de governar todas as coisas. Então, por isso que ele chama aqui de duas figuras teocráticas, o imperador de um lado e o próprio Papa do outro. Mas aí, como o próprio Reale diz aqui, então o Ockham foi um dos mais inteligentes intérpretes justamente da decadência do poder dessas duas figuras. E o Ockham vai justamente, assim como outros autores também, se dedicar a redimensionar, a entender qual que é de fato o papel dessas duas figuras
no mundo. Enfim, ele segue dizendo aqui: a defesa intransigente do indivíduo como única realidade concreta, a tendência de basear o valor do conhecimento na experiência direta e imediata, bem como a separação programática entre a experiência religiosa e o saber racional, e portanto entre fé e razão, não podiam deixar de conduzir Ockham, à defesa da autonomia do poder civil em relação ao poder espiritual, e portanto à exigência de profunda transformação da estrutura e do espírito da Igreja. Então, olha que interessante. Ele evoca aqui toda uma linha de raciocínio que a gente veio traçando e traçamos bastante e muitas vezes nos últimos vídeos. Ele comenta aqui de como que a fé e razão, como que a separação radical entre fé e razão que o Ockham postula está relacionada com a separação entre poder civil e poder religioso que o próprio Ockham vai distinguir. Se vocês se lembram bem, no nosso vídeo sobre fé e razão no pensamento do Ockham, ele justamente propõe uma separação absolutamente radical. Não porque ele fosse um racionalista excessivo, e eu acho que vocês que estão acompanhando a história da filosofia devem ter percebido isso com muita clareza, mas pelo contrário, ele queria proteger a fé de todas as coisas que a razão nos leva a crer e que vão em direções contrárias ao que a fé indica, ao que o cristianismo indica, ao que a revelação indica. Então, ele cria esse abismo que separa fé e razão, e, portanto, isso tem vários reflexos no pensamento dele, enfim, tem uma série de consequências que a gente poderia explorar acerca disso, mas uma delas é justamente essa questão da separação do poder espiritual do poder secular, do poder terreno, do poder mundano, do poder civil, como ele coloca aqui. Se fé e razão estão separadas, também poder eclesiástico e poder civil devem estar separados, uma vez que esses dois poderes encontram seus fundamentos justamente, no caso do poder civil, na razão, e no caso do poder eclesiástico, na fé. Quer dizer, o Papa e a Igreja e os concílios, enfim, todas as figuras ou instâncias de autoridade da Igreja derivam sua autoridade justamente do fato de que alguma coisa foi revelada por fé. A autoridade deles foi revelada por fé. Está ali na tradição da Igreja, ou às vezes, dependendo da doutrina, também está na Escritura. Enfim, tudo isso a gente conhece por fé. E a autoridade papal, a autoridade eclesiástica, assenta-se nesses fundamentos da fé, que, como o Ockham já disse aqui antes, são diferentes dos fundamentos da razão. Trata-se de coisas irredutíveis uma à outra e completamente diferentes. Não devem nem tentar ser relacionadas. E bem, por outro lado, então, do outro lado dessa separação, a gente tem o poder civil que encontra seu fundamento na razão. A forma do Estado, como o Estado se organiza, como ele deve se organizar, isso tudo faz parte de uma filosofia política que, por ser filosofia e não teologia, assenta seus princípios na razão. Retira seus princípios justamente da especulação natural que o homem faz numa instância totalmente diferente daquela da fé. Enfim, se vocês quiserem entender melhor o que distingue a teologia e a fé da filosofia e da razão, vocês podem voltar aí no segundo vídeo do Ockham, se não me engano. Eu acho que é no segundo vídeo sobre ele. O primeiro é uma introdução, o segundo é justamente eu falando disso. Então a separação entre fé e razão se reflete na política como uma separação entre igreja e Estado, poder eclesiástico e poder civil. Trata-se de projeto que, pelo que se pode ver a partir desses últimos elementos, atinge todos os fundamentos da cultura medieval, lançando os pressupostos da cultura humanista renascentista. Então, é claro que essa separação radical entre igreja e Estado, igreja e política, vai mudar muito o espírito com que a própria religião se vê e como as pessoas veem a religião e a igreja. Então, a gente vê aí justamente na figura do Ockham, nessa doutrina que ele traz, uma derrocada aí do que se pensava antes na Idade Média, em que havia uma proximidade muito grande, como a gente já viu, entre igreja e Estado, e essa separação começa a se acentuar. Então começa-se a criar um espírito mais próximo ao espírito do Renascimento. Começa-se a ver essas questões de maneira diferente, que é muito mais própria do Renascimento do que da Idade Média de maneira geral.
Envolvido no conflito entre o papado e o império, Occam pretende redimensionar o poder do pontífice e demitizar o caráter sagrado do império, interessado mais no primeiro do que no segundo. Né? Interessado mais no poder do pontífice do que no poder do império. Então, olha que interessante aqui. Né? O Reale traz um dado biográfico para a gente que ele já tinha dado antes. Se vocês quiserem ver com mais detalhe o que a vida do Occam tem a ver com isso, volte no primeiro vídeo a respeito dele. Em que a gente faz uma introdução ali, a vida, a obra dele, etc. Mas o fato é, bom, resumidamente, que ele brigou com o Papa, né, discordou do Papa profundamente em certas questões e conseguiu abrigo justamente no imperador. Né? Então, portanto, a própria vida dele, de certa forma, o levou até a ter essa exigência de uma separação entre uma coisa e outra. Porque se o Papa fosse superior ao imperador nos mesmos assuntos, aí o imperador teria de ter entregue o Occam ao Papa. Né? Mas o Occam certamente queria ficar salvo nessa situação. Né? Então, é interessante ver como a vida dele está caminhando bem ao lado das doutrinas que ele está defendendo. Né? Bom, então ele vai pretender fazer justamente isso, redimensionar o poder do pontífice. Quer dizer, ele não vai negar o poder do pontífice, mas ele vai redimensionar, vai alocar de maneira diferente, vai tentar reformular a forma como o poder do pontífice age e demitizar o caráter sagrado do império. Então o império não tem nada de tão sagrado assim. Né? É um poder político, como qualquer outro, e a gente não deve uma obediência divina, como a gente deve a Deus, por exemplo, ou a um representante de Deus na Terra, ao imperador. E ele segue dizendo aqui, né, fazendo críticas à questão do Papa. Se o Papa tivesse recebido de Cristo tal plenitude de poderes e se comportasse em consequência, né, em consequência dessa plenitude de poderes, submeteria a si todos os cristãos. Teríamos então uma escravidão pior do que a antiga, porque diria respeito a todos os homens. Então o Papa, diante disso, ele acabaria se tornando um ditador, acho que o termo ditador nessa época talvez não fosse tão adequado, mas seria um imperador autoritário, um déspota, que reinaria sobre toda a humanidade. Né? Uma vez que o evangelho, né, ele deve chegar a todos os seres humanos, né, que a missão da igreja é justamente levar o evangelho a todos, todos, de certa forma, têm essa vocação ao cristianismo. Portanto, o poder do Papa poderia se estender sobre todos os homens. E aí a gente teria, como ele diz aqui, uma escravidão pior do que aquela que havia antigamente. Enfim, para quem não sabe, não havia escravidão na Idade Média. Né? Você tinha outro tipo de servidão. Enfim, isso tem uma série de diferenças históricas. Mas escravidão, como a gente tende a entender hoje, não tinha na Idade Média. Né? Havia antes, houve depois, mas na Idade Média não havia escravidão, nesse sentido em que a gente está acostumado a conceber. E, enfim, mas aí no caso do Papa, de fato, ter esse poder absoluto de reinar sobre todos, a gente teria uma escravidão muito pior, né? Porque, enfim, ele teria o direito divino, ou pretensamente divino, de mandar em todo mundo. Isso não é muito legal, segundo Occam. Justamente porque trata-se então de uma tese não apenas contrária ao Evangelho, mas também às exigências fundamentais da convivência humana. Né? A gente não precisa evocar nenhum argumento aqui para mostrar que uma ditadura ou um poder absoluto, nesse sentido, é algo que prejudica a convivência humana. Né? Enfim, a quantidade de implicações que isso tem para a vida de cada um, né? Tantas coisas que as pessoas teriam de deixar de fazer ou não poderiam fazer, enfim, teriam suas vidas na integridade submetidas a uma autoridade superior, né? Enfim, isso certamente causa problemas. E no caso aqui, né, também seria contrário às exigências do Evangelho. Né? Ele diria que, mesmo do ponto de vista da religião, isso não faria muito sentido. Ele não explicita aqui quais preceitos que isso estaria violando, mas, enfim, certamente ter um déspota universal, a gente pode associar isso a uma falta de amor ao próximo, ainda que de maneira remota, né? Quer dizer, viola a individualidade de cada ser humano. Né? Justamente ter alguém que tem essa plenitude de direito sobre a vida das outras pessoas, né? Enfim, tô chutando aqui, mas a gente não consegue, não é tão difícil da gente visualizar como que isso afrontaria o Evangelho, como afrontaria também as exigências da convivência humana, né? Na realidade, seu poder, o do Papa, é limitado. O Papa é ministrator, não dominator,
deve servir e não sujeitar. Quer dizer, o Papa ele não domina sobre os fiéis, sobre a igreja e sobre o mundo. Na verdade, ele tem algo que ele administra ali. Ele tem um poder de um administrador, que não é o poder de um dono, de um chefe. São poderes de ordens distintas. O administrador, ele organiza ali as coisas, coloca tudo para funcionar. Ele praticamente cuida de algo que não é dele. Ele administra algo que é de outra pessoa. E nesse caso aqui a gente poderia até dar esse salto, isso não está escrito, mas a gente poderia supor que talvez fosse justamente o poder de Deus. O Papa está submetido ao poder de Deus e administra as coisas de Deus. Não manda nelas, não é dono delas. Seu poder foi instituído em benefício dos súditos, e não para que lhes fosse retirada aquela liberdade que está na base do ensinamento de Cristo. Então ele coloca aqui o ensinamento de Cristo como um ensinamento de liberdade. E, bem, uma vez que você tem um déspota mandando em todo mundo de cima para baixo, é claro que a liberdade do homem, que é a imagem da liberdade divina, inclusive, acaba sendo desfavorecida, prejudicada. E vejam, o Papa, o poder do Papa foi instituído em benefício dos súditos. Então, em benefício do povo, da comunidade. E a gente já vai ver como a comunidade tem um papel central aqui nisso que o Ockham está dizendo. E tal poder não cabe ao Papa, nem ao Concílio, porque ambos são falíveis. Então, esse poder de infalibilidade, esse poder absoluto, não cabe ao Papa, e tampouco ao Concílio. Ele vai colocar os dois como falíveis. Não é o Papa, nem o Concílio, e sim a Igreja, como comunidade livre de fiéis, que no curso de sua tradição histórica sanciona as verdades que constituem sua vida e seu fundamento. Então, vejam bem, a gente tem aí o Papa, o Concílio e a Igreja, entendida como comunidade dos fiéis. A primazia aqui para o Ockham vai estar justamente na comunidade dos fiéis, que ao longo da história, ao longo da tradição, foi desenvolvendo ali as doutrinas. Foi, enfim, com o tempo, postulando e reconhecendo de maneira comum as doutrinas corretas, as doutrinas que são mais de acordo com o Evangelho. E ele lança a pergunta, Aqui seria reduzida a presença do Espírito Santo na comunidade dos fiéis se a função de sancionar leis ou impor verdades coubesse ao Papa e ao Concílio. Quer dizer, ele está justamente se perguntando o seguinte, se todo o poder está nas mãos do Papa e do Concílio, todo o poder eclesiástico, aqui de novo, estamos falando do ponto de vista da Igreja, se o poder da Igreja, da administração das coisas sagradas, está exclusivamente na mão do Papa e do Concílio, bom, então qual que é o papel do Espírito Santo na comunidade dos fiéis? O que sobra para os fiéis fazerem, afinal de contas? Parece que eles ficam excluídos dessa situação. E isso parece uma preocupação com Ockham, então ele desenvolve essa doutrina que a gente está explicando aqui. A teocracia e a aristocracia, segundo ele, não têm lugar na Igreja. Então, mesmo a aristocracia, o governo dos melhores, como se diz em grego, não teria espaço aí. Então, não haveria alguns poucos, melhores do que outros, privilegiados do que outros, que imporiam as suas verdades mediante a autoridade papal ou mediante o concílio. Não, isso aí, a autoridade está distribuída em todo o conjunto dos fiéis. Podemos perceber aí, é preciso abrir espaço para os fiéis, para todos os fiéis, membros efetivos da Igreja, cuja comunidade é a única a qual compete a infalibilidade. Então é curioso isso, ele dá à comunidade esse caráter de infalibilidade, o que é bastante curioso, bastante diferente do que enfim, que certamente vinha sendo pensado. O dogma da infalibilidade papal não havia sido proclamado, isso só foi acontecer no Concílio Vaticano I, bem mais recentemente, mas certamente o Papa tinha um poder bastante central, tinha uma autoridade bastante central, e, colocar a comunidade como infalível certamente inverteu os polos, mesmo que não houvesse proclamado um dogma sobre a infalibilidade do Papa. Isso com certeza
talvez, de certa forma, tivesse implícito na mentalidade de quem veio antes do Ockham. E o Ockham está aí justamente para mostrar que, na verdade, para ele é o contrário, né? Então a comunidade é infalível. E aqui o Reale, para finalizar, fala um pouco para a gente sobre algumas consequências dessa visão, né? Podemos perceber aí a aspiração à reforma, que se acentuaria ainda mais no século seguinte, até desembocar na distante reforma protestante. Então vejam, né, a gente tem aí uma sede de reforma na igreja crescendo. Né? Quer dizer, um sentimento de que o que está acontecendo na igreja no momento está errado, a gente precisa mudar isso em alguma medida. Né? Isso precisa ser resolvido, precisa ser mudado. Então a gente vê essa aspiração crescendo, e isso daqui a, enfim, ele diz aqui na distante reforma protestante, né? Mas daqui a uns 200 anos, no máximo, a reforma protestante começa a estourar e, bem, a gente sabe no que deu, né? A gente vai estudar um pouquinho isso aqui na história da filosofia, na medida em que isso tiver a ver com pensamento filosófico. Mas enfim, então vejam, né? Esse espírito, essa aspiração por reforma já está surgindo, né? E lá na frente isso vai dar na reforma protestante. Os germes foram lançados, mas seu florescimento não é prelúdio ao retorno à unidade medieval, e sim a afirmação daquele pluralismo que primeiro com Wycliffe e depois com Lutero tornar-se-ia divisão e dispersão. Então vejam, né? Essa sede de reforma, ela não vai terminar num retorno a uma unidade da igreja. Quer dizer, a igreja católica vai continuar una, né? Continua existindo até hoje dessa forma. Né? No interior da igreja foi resgatada a unidade, foi mantida a unidade. Agora a gente vai ver que a tendência dessa aspiração crescente, né, dessa demanda crescente por reforma, vai ser, na verdade, uma fragmentação da igreja. Um pluralismo, que ele vai mencionar aqui, que vai atingir a sua próxima figura mais importante no Lutero, mas antes do Lutero, ele menciona aqui o John Wycliffe, que é um cara que a gente vai estudar daqui a alguns vídeos, ainda nesse volume. Acho que no penúltimo vídeo, talvez no último. No penúltimo vídeo, se não me engano, ou antepenúltimo, a gente fala um pouco de alguns reformadores pré-luteranos, que justamente levaram adiante essa sede de reforma e começaram a contrariar várias coisas que a Igreja Católica dizia. Mas enfim, vai chegar o momento de dizer isso. O que importa é a gente entender que isso que acabou chegando, né, que acabou levando a reforma protestante, começa aqui no Guilherme de Ockham. A época da unidade e da harmonia entrou em ocaso. A acentuação do indivíduo no interior da igreja, na ordem franciscana e também na sociedade civil, leva ao nascimento do direito subjetivo e, portanto, à noção moderna de liberdade individual e de sua autonomia, tendo por resultado o nascimento da ciência do direito civil, como também do direito eclesiástico. Então vejam, aqui ele evoca mais um ponto que já foi amplamente mencionado nos últimos vídeos e que, enfim, não dá para desenvolver todo aqui de novo. Mas ele lembra aqui o fato de que o Ockham enfatiza muito a questão do indivíduo. O que há na realidade, no fim das contas, é indivíduos. Não há universais, não há nada desse tipo. Há indivíduos, na realidade, que Deus cria diretamente, né? E que são absolutamente contingentes, existem apenas do modo que existem por causa da vontade divina, que é a única coisa que nos mantém na existência. Essa fidelidade ao indivíduo, que já foi mencionada várias vezes, vai levar justamente a um estudo do direito mais focado no indivíduo. Então ele diz aqui que isso leva ao nascimento do direito subjetivo e, portanto, a noção moderna de liberdade individual e de sua autonomia. Então, se o que há na realidade são indivíduos, e nós, humanos, também somos indivíduos, esses aspectos que centralizam a autonomia humana vão começar a ser mais estudados. E aí isso vai levar aqui também, como ele diz, ao nascimento da ciência do direito civil e também do direito eclesiástico. Novamente aqui como dois campos distintos. Se fé e razão são campos distintos, também igreja e Estado são campos distintos, o direito civil e o direito eclesiástico também serão campos diferentes. Então vejam, da questão da centralidade do indivíduo, a gente vai a uma ênfase na liberdade humana e na autonomia do ser humano, e daí a gente chega a justamente um estudo dessa autonomia, dessa liberdade, o que pode, o que não pode, quais são os limites disso, etc., que, enfim, são assuntos que competem ao direito civil. Tais são as consequências últimas da tese fundamental da separação entre razão e fé, entre ordem espiritual e ordem mundana, resultando, sobretudo, no primado do indivíduo sobre qualquer universal.
Então vejam como a consequência de tudo que a gente vem desenvolvendo desde o primeiro vídeo do Occam, desde o segundo, né? Porque o primeiro a gente fala da vida dele e tal, das obras, mas desde que a gente começou a falar de Occam aqui praticamente, até agora, a gente vem justamente destrinchando as consequências dessa separação entre fé e razão e desse primado do indivíduo. E vejam como isso, no fim das contas, desemboca numa doutrina política, né? Leva a gente a uma doutrina política que é justamente um crescimento da autonomia do indivíduo diante de um Estado universal, diante de um Estado que é mais geral e que tem um poder sobre várias pessoas e que é algo de absoluto, né? E que se arroga como sendo absoluto, em alguma medida. Então, como ele diz aqui, essas foram as consequências últimas de tudo isso que a gente veio desenvolvendo até aqui. Mas enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que você tenha sido ajudado de alguma maneira. Hoje eu tô gravando o segundo vídeo com um telefone novo, tentando gravar de dia, ver como é que fica. Enfim, já tem a janela estouradaça aqui atrás, enfim, já também não ficou bom. O último vídeo, a gravação ficou razoável, mas também não tá do jeito que eu queria. Enfim, eu vou tentar ajeitar algumas coisas aí pra ver como que fica melhor essa questão da iluminação. Mas enfim, gente, obrigado por terem assistido. Deixem um like aí embaixo, favoritem o vídeo, comentem alguma coisa, inscrevam-se no canal e o mais importante, divulguem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar. Isso é fundamental para a gente divulgar a filosofia. Além disso, considere apoiar o canal financeiramente, por todos os meios que eu já mencionei antes. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.